Bom, e depois de uma batalha travada na justiça por cerca de um ano, uma organização de proteção animal conseguiu que o urso Robinho, morador do zoológico de Goiânia, seja transferido para um santuário. A Danila Bernardes é quem conta essa história pra gente. Danila, como é que foi isso? Foi uma decisão, Michele, que saiu, uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, que liberta o urso, né, que é popularmente conhecido como urso Robinho, aqui em Goiânia. Esse urso que está lá no zoológico já faz 16 anos, na verdade ele nasceu no zoológico aqui de Goiânia, está em cativeiro desde que nasceu e agora ele vai poder ser levado para um santuário, o Santuário Rancho dos Gnomos, que fica na região serrana de São Paulo, no interior de São Paulo. Como você disse, é uma luta antiga aí na Justiça, que durou cerca de um ano. Foi um pedido feito pela ONG Nacional de Proteção e Defesa Animal e essa ONG alegou nesse pedido que o urso sofria maus tratos e que ele estava num ambiente bem diferente, que é o habitat natural dos ursos, né? Eu estava dando uma pesquisada e ursos como esse, como o Robinho, eles costumam viver no Canadá, onde chega a ter 38 graus negativo a temperatura por lá. Aqui em Goiânia a gente tem 38 positivo, né? Nunca que faz frio. Então, realmente, é uma condição bastante diferente. Então, essa decisão veio pelo desembargador Sebastião Fleury, que disse que mesmo esse animal vivendo aqui no zoológico, aí, que o zoológico tenta simular situações parecidas com o habitat natural dele, ele precisa sim ser levado para perto da natureza e ser tirado de cativeiro, onde fica aí para visitação pública. Essa foi a alegação do desembargador. Então, nesse novo lar, ele vai ter um local individual para ele, com condições climáticas mais típicas, né, da região, com mais friozinho, né, umas temperaturas mais amenas para poder viver, ter qualidade de vida e também não vai ser mais visto aí por pessoas, não vai ficar mais exposto para visitação. Então essa é a condição nova aí nesse santuário. A mãe do urso Robinho também estava no zoológico de Goiânia. O ano passado, em outubro do ano passado, ela morreu e ela teve o filho já aqui, o ursinho aqui no zoológico de Goiânia, que vivia desde então e agora vai poder ser levado para esse santuário. Só que a Prefeitura de Goiânia disse que vai recorrer dessa decisão. Michele. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. E olha só, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o superintendente do Zoológico de Goiânia, o Rafael Cupertino. Boa tarde, bem-vindo ao TBC Notícias. Oi, boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. Rafael, vamos começar primeiro falando da questão da genética. O urso, no caso, ele teria aí uma capacidade, né? Ficaria mais tranquilo, seria o normal para ele, uma temperatura muito baixa. Até que ponto essa questão seria realmente crucial nessa situação? Não tem a questão da adaptação? No caso, para o Robinho, que seria um urso de um local muito gelado, está num local muito quente, isso realmente atrapalha a qualidade de vida dele aqui? Olha, Michele, primeiro, assim, eu queria pedir licença. Eu estou aqui sozinho na minha sala, então vou ficar sem máscara para ficar mais fácil para o pessoal entender, né? A máscara, o som sai bem um pouco abafado. Tudo bem. Bom, a gente vem fazendo intervenções no recinto do Robinho já há muito tempo, né? Pra você ter uma ideia, o recinto que ele está hoje, né, que é o recinto que eles questionaram, ele existe um cambiamento, né, uma área interna climatizada, né, um ar de 20 mil BTUs, que ele faz com que a temperatura dentro desse ambiente fique aí entre 20 e 19 graus. Então, esse cambiamento que a gente chama, né, ele fica aberto o tempo inteiro, ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, né? Tem diversas intervenções que foram feitas no recinto também, para que caso ele não queira ser visto, ele se esconde, são os pontos de fuga que a gente chama, né? Então, assim, ele tem 2 piscinas à disposição, né? Então, assim, o animal nasceu aqui em Goiânia, né? Essa questão de um animal de clima frio, realmente a espécie é uma espécie de clima frio, né? Mas, assim, a mudança dele aqui do zoológico, que ele tem todo o carinho, tem toda a preocupação, são 8 veterinários que nós temos aqui, né? São 4 biólogos, um zootecnista, são 20 tratadores. Então, esse animal ele já está acostumado aqui. A gente criou condições para que ele ficasse bem, né? No caso do ar-condicionado, que é quando ele sente muito calor, ele está lá. Além disso, tem o banho de mangueira dele, que é dado praticamente todos os dias. Tem os aspersores na parte de cima do recinto, que minimizam também essa questão do calor e da baixa umidade,
né? Então, assim, um animal nascido dentro do zoológico, né, com todos os cuidados necessários, com toda a preocupação que existe com relação aos técnicos, né, e tratadores, toda a equipe do zoológico com ele, né? Um animal que vai ser levado para um lugar que, na verdade, ele não vai ser solto na natureza, né? É um recinto que eles falam que tem 2.000 metros, né? No processo não foi juntado nenhuma foto nem nada do recinto, né? Então, assim, a gente não sabe em que condição que esse animal vai ser mantido lá, se o pessoal tem condição de receber, né? É um animal solitário, que eles falam também que ele vai conviver com outros ursos, né? É um animal de hábito solitário, né? Na natureza ele só se junta com a fêmea na época reprodutiva, tanto é que desde os 2 anos de idade ele fica aqui no zoológico, um recinto, na verdade são 2 recintos, né? De 300 metros quadrados, sozinho, justamente por essa questão. É um animal extremamente territorialista, né? Por mais que ele não tenha uma agressividade muito grande, ser colocado com outro animal, isso aí pode provocar um estresse muito grande nele. Então, assim, o que eu posso te dizer é que a gente tem a condição de ter esse animal aqui, a gente tem a preocupação, a gente tem um carinho muito grande com ele, a gente criou condições dentro do recinto dele para que ele se sinta bem, né? E outra, nós vamos dar uma notícia para vocês aqui, né, que a gente vai começar a divulgar agora. Ele está com o recinto novo que nós fizemos para ele, na área de cima do zoológico, um recinto de 680 metros quadrados, é mais do que o dobro do recinto que ele está hoje, com uma piscina de 27 metros quadrados, que foi construída pensando nele, e também com o cambiamento climatizado. Então, assim, já há muito tempo aqui no zoológico, a gente não foi por motivo nenhum que a gente sempre pensa no bem-estar dos animais. Tá, Rafael, então, agora uma questão, assim, teve uma denúncia, né, por isso toda essa situação. Na denúncia se falou em maus tratos. Que provas foram colocadas aí para essa ação, no caso, para essa denúncia, para falar dos maus tratos? Que maus tratos são esses? Olha, eu queria saber também, né, assim, eu vi a inicial lá que foi colocada no processo, né, até onde eu fiquei sabendo, as pessoas que deram o laudo, né, que eu não considero isso possível, mas fizeram um laudo baseado em fotos, né, dos recintos do animal, colocaram uma questão de uma alopécia, né, que é uma falta de pelo nas costas dele, falando que o animal estaria maltratado, que estaria, né, talvez com a parasitose, né, enfim, esse animal, numa época do ano, ele faz a troca de pelo. Se vocês vierem aqui ao zoológico hoje, vocês vão ver que ele está com o pelo totalmente inteiro. Então, assim, foi um laudo que, para mim, é no mínimo duvidoso. Um laudo realizado através de fotos, né, através de vídeos que a pessoa não veio aqui para ver realmente qual era a condição, como é que estava esse animal, né, eu acho duvidoso. Fizeram algumas fotos, né, né, pegaram, de alguma forma, o recinto de ângulos ruins, né, que parece que é um recinto muito pequeno, na verdade são 2 recintos interligados, né, então, assim, o zoológico sempre esteve aberto a receber as pessoas que queiram vir, que queiram visitar, né? A gente com a maior transparência possível, né? Então, assim, a gente sabe o trabalho que é realizado aqui por parte dos técnicos, por parte de toda a equipe, né? São pessoas o Robinho está com 16 anos. Qual é a estimativa de vida normalmente desse animal? Olha, em natureza, eles falam em torno de 30, 32 anos. Né? Então, ele estaria, assim, digamos assim, quase meia vida, seria um adulto... Hã? É um adulto caminhando, começando a caminhar já para ser um coroa. É o coroão. Tá, agora com essa possível mudança aí de habitat, no caso, indo aí para esse local em São Paulo, esse novo recinto, pode correr o risco de, por exemplo, ele não se adaptar, ficar doente, sei lá, depressivo e morrer, vamos dizer assim? Corre esse tipo de risco? Olha, eu acho que sem dúvida, né? Como eu te disse, o animal, ele está acostumado com uma rotina aqui dentro do parque, com contato com os tratadores, com contato dos veterinários, né? Ele já tem um recinto que ele sabe que é o território dele, né? Se transportar um animal desse, né, numa situação, ele vai acordar num recinto totalmente diferente, com pessoas diferentes, né? Dentro de um ambiente totalmente diferente. Então, assim, essa parte aí dessa ligação de afeto que existe, né? Você tem que ser levado em conta também. Né? O zoológico tem feito de tudo para mantê-lo na melhor condição, diminuindo o estresse, melhorando a qualidade de vida. E essa parte, sim, o animal que está aqui no zoológico há 17 anos, acostumado com toda a equipe aqui do parque. E o seu sentimento
com relação a essa situação, Rafael? Você que está aí desde o nascimento do Robinho, né? Viu o Robinho bebezinho nascendo aí no zoológico. Eu estou vendo aí que seus olhos parecem que chegam a lacrimejar. Essa história está mexendo com você também. Como é que você se sente com essa possibilidade do urso ser levado para esse santuário, para esse outro local? Dessa forma, você tendo acompanhado toda a trajetória, toda a história de um urso que é um urso que é raro até, né? Não sei especificamente quantos, a estimativa deles no mundo hoje, mas enfim, não deixa de ser uma raridade, né? E nessa situação, criado assim em cativeiro, tem essa proximidade, como é que você está se sentindo? Olha, Michele, assim, é uma situação, sabe, a gente fica muito triste, né? Principalmente porque nós sabemos que o animal não está em sofrimento, que o animal não está em maus tratos, nunca esteve, né? A gente tem um cuidado muito extremo com todos os animais do parque. Mas o Robinho é um animal que ele é diferente, assim, ele é um animal que interage muito, ele gosta, por exemplo, do banho de mangueira dele, né? A gente viu essa situação, a gente colocou feno lá dentro do recinto dele, plantamos grama nova, ele tirou a grama, botou para dentro do recinto. Então, assim, é um animal que a gente aprendeu a gostar demais dele, é um animal que toda a equipe é apaixonada por ele. Então, assim, eu seria o primeiro a dizer que se realmente esse animal estivesse em uma condição ruim, né, e ele fosse uma condição muito melhor do que a gente tivesse aqui, né, eu não me oporia, né? A gente pensa sempre no bem-estar aqui, a gente pensa sempre do animal estar bem, dele estar na melhor condição, mas a gente não tem certeza disso. A gente não tem certeza da estrutura que ele vai estar, do cuidado que ele vai ter, se vão ter pessoas capacitadas para cuidar dele, né? Então, a gente tem feito de tudo para minimizar a questão do calor. A Goiânia é quente, é muito quente mesmo, mas é um animal que nasceu aqui, que está adaptado sim a esse calor aqui, que tem um recinto lá que é climatizado. Então a nossa preocupação é com ele, né? Não é um apego de um animal do zoológico, não, é com o indivíduo Robinho, com o urso pardo, nascido no zoológico há 17 anos, filho da Lucy e do Robson, entendeu? Que tem uma história aqui dentro do parque. E nós vamos fazer o que for possível para que ele seja mantido aqui nas melhores condições. Tá certo. A gente continua acompanhando, então, o desdobrado dessa história do Robinho, né? Porque a prefeitura está recorrendo para ver o que faz com relação a isso. E que ele fique bem. Eu te agradeço a participação aqui com a gente, Rafael Cupertino, que é o superintendente do Zoológico de Goiânia. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigado a vocês pelo espaço, viu? E estamos aqui. Se Deus quiser, logo, logo o zoológico vai estar reaberto e o pessoal vai poder visitar o Robinho. Obrigada.